Mais difícil do que uma grande vitória é manter um desempenho consistente. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal, então se vocês estiverem gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixe o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhe com a galera, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário, hoje jogando de rápidas aí, começando com 1142, depois daquele excelente jogo, estamos jogando de brancas de novo. Vamos começar aqui com o peão do rei E4, e estamos jogando contra o Alialtum 05, tem 1157 de rating do Reino Unido, ele começou ali com um peão em G6, vamos seguir aqui o nosso desenvolvimento. Pensando sempre em fazer um bom jogo, tentando fazer uma boa partida igual conseguimos fazer na última partida ali. Mas aqui já começou totalmente diferente. A gente tinha começado com uma italiana na última vez, agora foi a abertura rete. Variação do fianchetta do rei aqui, do lado do rei, beleza. Seguir desenvolvendo, tentando dominar o centro e vendo o que a gente consegue dessa vez. Ele já fez o roque super rápido lá. Vamos já botar o bispo nessa diagonal aqui, tentando evitar aliás, botando talvez uma pressão a mais já nessa diagonal do rei dele. A gente poderia fazer aqui também, fazer o nosso roque, né? Botar o nosso rei em segurança e ir pra cima, partiu pra cima dele. Lembrando que a última partida foi muito boa, conseguimos ali 94% de precisão, acho que foi excelente essa partida ali. Vamos ver se a gente consegue algo parecido dessa vez, né? Beleza, ele atacou ali, vamos seguir aqui, atacando o cavalo dele. Ele veio pra cima mesmo, a gente quer trocar esse cavalo já? Acho que ainda não, então vamos tentar fazer outras coisas aqui, como por exemplo, se a gente troca, ele captura aqui, né? E depois disso, a gente não tem muito aqui o que poder fazer. O que a gente poderia talvez fazer aqui é vir pra cá. Pensando em se ele capturar, capturou o bispo. Já vi que a partida não vai ser tão boa que nem a última aqui. Capturou o bispo. Nossa, nem calculei esse bispo ali. Tá, cuidar pra não fazer nenhum outro erro aqui agora, então. Aqui. Aqui. Aqui ele tá já atacando a nossa dama também, né? Não é a melhor coisa que a gente tem, a gente pode vir pra cá já defendendo, ele pode pular pra cá, atacando o nosso aqui, mas a gente captura. E aqui a gente captura, então vamos vir pra cá, defendendo agora esse pulo do cavalo, possivelmente pra casa de B2, aqui a gente já tá também atacando. Agora aqui em H alguma coisa ali, atacou lá. Vamos ver aqui, a gente tira aqui, ele tá atacando nosso cavalo de novo, a gente pode atacar aqui. A gente consegue esse cavalo de volta, ele pode capturar aqui ou aqui. Na sequência, a gente está defendendo, aqui está defendido. Para cima dele pegar esse cavalo, então, tem essas partes desse peão central aqui que está meio tenso também. Vamos ver se ele vai querer fazer mais alguma troca, né? Acabamos aqui capturando um bispo e um cavalo, só que aqui a gente vai acabar perdendo. Tá, vamos capturar aqui de volta, tudo igual em termos materiais. E agora a gente já pode aqui avançar para cima da dama dele. Para cima da dama dele, protegido pelo nosso cavalo aqui. Dos males, o pior por enquanto, apesar de perder aquele bispo lá, ainda não perdemos a partida, né? E ele já quer fazer uma troca ali de damas. Ele já quer trocar as damas. Isso aqui não sei se é bom pra gente, não. Apesar de assim, né? Nossos cavalos e quando a gente tá um pouquinho melhor desenvolvido que ele. Acho que eu vou trocar. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Não quero abrir aqui. Vamos seguir mantendo aqui.
cavalo dele pode vir pra cá, depois na sequência. Então vamos vir pra cá, de repente, com o nosso cavalo. Pra pensar em começar um desenvolvimento, de repente já liberar também um pouco de casa aqui de fuga pro rei. Tá, isso era certo que ia acontecer. Porque a gente não previu isso antes. Se a gente vai pra cá, ele vem pra cá, agora a gente captura ele. Tá. Viemos pra cá, talvez ele venha pra cá, mas a gente faz um ampassã. Se ele vier nessa loucura aqui por enquanto, já dá um cheque ali protegido pelo nosso cavalo. Se ele capturar aqui, a gente captura de volta. E a gente tem que começar a abrir um pouquinho mais aqui, possibilidades de ataques. Legal, ele atacou agora sim aquela peça. Vamos então defender ela também. Talvez ele pule pra cá, daí a gente avança com a nossa torre. Defender agora o peão central aqui em E5, o cavalo ele ainda pode querer fazer essas trocas todas aqui, né? Agora se ele avançar pra cá, vai tá botando o segundo ataque, daí a gente vai pra cima de qualquer jeito, né? Esse peão dele que tá meio preso na real. Tá. Deixa eu acabar ficando com 2 peões a menos aqui. Mas vamos fazer assim, vamos pra cima dele de qualquer jeito. Agora ele pode capturar aqui, né? Atacar o nosso cavalo também. Daí a gente pode posicionar até o nosso cavalo aqui na casa de... ele capturou esse peão. Tá, ele capturou aquele peão ali. E agora? A gente tá se complicando aqui na partida. Vou poder vir pra cá depois. Vamos trazer então pra cá, pra evitar esse pulo do cavalo que vai atacar nossa torre. Esse cavalo dele aqui tá... ainda pode pular pra cá, né? A gente acabou não atacando, mas depois a gente vem aqui com a torre em D2, ataca o cavalo dele também. Apesar de sempre ter essa fuga aqui. A gente pode botar o nosso cavalo aqui na casa de F6 também. Eu acho que seria uma boa posição até pro cavalo já. A questão é o que a gente faz depois disso, né? Então a gente pode atacar inclusive aqui. Ele captura aqui. A gente pode entrar um pouquinho mais. Vamos fechar um pouco mais aqui. Começar a trazer talvez o rei um pouco pro jogo, né? A impressão que eu tenho é que a gente está com algumas peças mais ativas, as duas torres já estão jogando, mas a gente não está conseguindo tirar proveito disso. Não estamos conseguindo aproveitar essa situação aqui. Ele está com as duas torres ainda atrás dos peões, o bispo dele está bem parado lá, ele só está com esse cavalo jogando. Se a gente conseguisse livrar desse cavalo, ia ser uma boa. Então vamos fazer assim. Vem pra cá primeiro. Atacar o cavalo. Ah, ele pode de qualquer forma atacar aqui, né? Ele vai conseguir 3 peões a mais isso aqui. Bom, a gente pode avançar mesmo com o cavalo aqui. Pensar em entrar com a torre na 7ª. Tá. Tentar manter mais fechada essa posição aqui. Deixar mais difícil aqui. Trocar. Acho que sim, né? Não, mas ele... ah, tá complicando aqui a nossa vida. Aqui, não.
Vamos reposicionar esse cavalo. Vamos começar a trazer o cavalo aqui para lá do rei primeiro. Aqui ele continua sempre com esse tema, ele não consegue mover esse peão direito aqui. Beleza, conseguimos aqui de volta um cavalo e já atacando também esse peão dele enfraquecido. Show de bola. Empatou pelo menos o jogo aqui em questões de material, né? A gente ainda tá bem pior no tempo. 3 minutos a menos que ele praticamente. Já vem pra cá. Aqui a gente pode talvez até pensar em igualar materialmente alguma coisa. Agora a gente poderia voltar pra cá com o cavalo, atacar a torre dele também. Tirou a torre, beleza, mas os cavalos estão se protegendo. Até aqui tudo certo. Agora aqui, como a gente faz aqui para conseguir de repente avançar um pouco mais, né? Conseguir melhorar essa posição. Tá, vou voltar para cá por enquanto. Aqui a gente ataca. Aqui ele avançou lá. Vou botar pra cá, não vou captar ainda de volta ele. Talvez ele queira trocar aqui, a gente pode vir pra cá. Cheque. Ele vai poder avançar ainda aqui, né, se ele quiser. Mas eu posso posicionar aqui também o cavalo de novo. Daí os dois cavalos vão estar se protegendo, a gente vai estar já atacando também esse peão mais enfraquecido da casa dele. É, da casa de D7. A gente tem 2 minutos e pouco, não pode perder tanto tempo assim também. Beleza, cheque. Aqui. E agora que a gente já começou a atacar um pouco mais. Já podemos vir agora aqui com o cavalo, e aqui a gente estaria dando um garfo já. Garfo entre um bispo e uma torre. Beleza, a gente vai acabar trocando. E vamos ficar com uma vantagem material aqui, né? A gente toca aqui. Show de bola. E agora a gente traz pra cá. Talvez avançar nosso rei até. A gente poderia já ter capturado aqui. Avançar com o nosso peão. Esse peão tá bem perigoso ali pra ele. A gente tem aqui um avanço também de um cavalo. Vamos ver aqui. Tá. Então vamos pegar aqui por enquanto. Mais um peão. Talvez trazer a torre agora pra cá. E aqui a gente tá ameaçando uma entrada bem forte lá. Ele pode também trazer uma torre dele aqui, né? Tá, como é que a gente dá um checkmate agora aqui? O rei dele tá... Não pode. Cheque. Checkmate. Foi meio sem querer aqui, eu não tinha visto como é que ele não escapa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui só. Aqui tá... Aqui. Tá cortado, agora foi cortado. Ah, o cavalo tá protegendo ali, é verdade. Eu não tinha visto isso aqui. Mas beleza, galera. Conseguimos uma vitória aí. Vamos ali, a gente começou, acho que pior na partida, mas bora pra revisão pra ver como é que foi isso aí, então. Beleza, galera, começando a nossa revisão aqui, não jogamos tão bem assim, hein? 64,2% de precisão. Tivemos uma gafe durante a partida, 3 chances perdidas e 4 erros, não foi muito bom mesmo. Jogamos 12 dos melhores lances e um lance excelente. Nosso adversário jogou aí com 55,5% de precisão, cometeu 3 gafes durante a partida, teve uma chance perdida e 4 erros, e jogou 8 dos melhores lances durante a partida. Analisando o gráfico aqui, a gente realmente até começou um pouquinho melhor, cometeu uma gafe meio logo no início do jogo, ele cometeu uma gafe também, a gente voltou ali a ter uma certa vantagem, o jogo ficou parelho até no final do jogo aqui mais, onde ele cometeu mais uma gafe, e a gente conseguiu essa vantagem até que a gente acabou dando um checkmate.
meio sem querer, a gente sabia que o rei dele estava ali meio exposto, mas não foi 100% proposital aquele checkmate ali. Vamos ver aqui a estimativa de rating, jogamos para 1000 de rating, um pouquinho abaixo do nosso rating atual, então uns 150 pontos aí, não foi tão bom mesmo. O nosso adversário jogou para 750 pontos, também foi bem ruim aqui. E a abertura que a gente fez foi de 64,8%, péssimo. Meio de jogo com 64,5% também não foi muito bom. E o final de jogo com 62,7%. A abertura do nosso adversário com 49,3% também foi sofrido. Meio de jogo com 63,5% e um final de jogo de 35,4%. Não foi uma boa partida, deu uma vitória, beleza, mas não foi uma boa partida. Bora pro lance a lance aqui para ver como é que foi então. A gente começou com o peão do rei E4, com a ideia de repente levar para uma italiana, mas ele começou aqui já com a defesa moderna. A gente desenvolveu o nosso cavalo e aqui ele trouxe o bispo e a gente desenvolveu o nosso peão na casa de D4, já botando mais material aqui nessa diagonal do bispo para evitar algumas possíveis entradas depois para cima da torre. Está protegido pelo nosso cavalo também. E essa aqui aparentemente é a... Vamos ver se a gente tem mais uma sequência aqui. É a defesa moderna, né? Ali até durante o jogo acho que ele botou ali aqui do lado nas informações que é a defesa hatch ou algo nesse sentido. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo dele, a gente desenvolveu o nosso cavalo também, aqui fez o roque logo na sequência, a gente desenvolveu o nosso bispo para possibilitar que a gente fizesse o roque e colocasse o nosso rei em segurança também. Ele começou a avançar ali com E6, a gente fez o roque, colocou o nosso rei em segurança, que não são os melhores lances, são bons lances, mas não são os melhores. Ele avançou com o cavalo, atacando já o nosso peão, que por enquanto está protegido, duas vezes também, ele está atacando duas vezes com o bispo e com o cavalo agora. A gente seguiu avançando nosso peão, agora sim foi o melhor lance, dando aqui atacando o cavalo dele, atacando esse outro peão também. Ele tirou o cavalo dele, aqui foi uma gafe, e aqui foi uma gafe que a gente não soube aproveitar, que a gente estaria com 4,4 pontos de material a mais. E aqui a gente recuou o nosso bispo, a melhor jogada seria realmente a gente ter capturado esse cavalo dele aqui, feito essas trocas. A gente acabou optando por trazer o nosso bispo aqui, e a ideia que a gente pensou na hora foi de adicionar uma proteção, desenvolver uma peça, né? E se ele capturasse este cavalo aqui, a gente capturaria simplesmente com a dama. A gente não viu na hora, e aqui foi um erro mesmo, essa captura de um bispo de graça ali, que foi o que aconteceu. Ele acabou aí ficando com 2,7 pontos de vantagem, segundo os computadores, e 3 pontos de material. A gente trouxe a nossa dama aqui com duas ideias, né? A primeira delas é proteger a casa de B2 aqui para o cavalo não capturar mais um peão, e a segunda delas é a gente avançar assim ali para cima daquele cavalo, que agora também está protegido por um bispo, mas a gente tem um segundo ataque lá também. Foi o que a gente fez, ele acabou trazendo a dama dele aqui, mais uma gafe da parte dele. A gente capturou o cavalo, também não foi a melhor jogada, aqui é um erro. A melhor jogada seria a gente ter avançado com o bispo para G5, aqui atacando a dama dele e dando na verdade um garfo, né? Seria a melhor jogada, a gente acaba deixando uma peça presa ali. Ele capturou de volta, a gente capturou aqui, então a gente acabou conseguindo mais ou menos igualar a questão material. Acabamos ali tirando a dama e liberando esse cavalo dele. Aliás, liberando a proteção daquele peão de B2 aqui. Ele capturou com o cavalo e a gente aqui seguiu, agora sim, avançando para cima da dama dele. Aqui foi o nosso lance excelente. Estás ameaçando forçar um checkmate eventual. Nem sabia disso. Vamos ver aqui o que os computadores dizem, que a gente está ameaçando um checkmate. A gente foi para cima da dama dele, vamos mostrar os lances aqui. Trocou ali, a gente poderia voltar. E é isso, não tem muito mais coisa. Talvez trazer aqui o cavalo ou algo nesse sentido depois. Mas não foi o que aconteceu. A gente fez esse lance, foi o nosso lance excelente. Ele recuou com a dama. E a gente aqui sim fez essas trocas. Não foi a melhor coisa, a gente ainda estava com um pouquinho de vantagem até a gente fazer essa troca, mas aqui acabou igualando e zerando qualquer vantagem que a gente poderia ter. Aqui ele seguiu com o bispo, aliás, seguiu capturando a dama, a gente trouxe o nosso cavalo, ele avançou para cima do nosso cavalo aqui, a gente recuou o nosso cavalo aqui ficou numa boa posição, uma vez que esse peão dele não tem muito como avançar. Se ele avançar duas casas, a gente pode entrar aqui com um ampassant, protegido pelo nosso cavalo já com cheque. Se ele avançar uma casa só, mesma coisa, a gente pode capturar também. E a gente pode a qualquer momento, de repente, colocar o nosso cavalo aqui em F6, uma boa posição, protegido pelo nosso peão por enquanto. Ele avançou com o cavalo dele, então, ali atacando, justamente o nosso peão em E5. A gente avançou com o nosso peão protegendo
esse peão também. Os computadores indicam que de repente a gente começar a ir para cima dele já, atacando esse peão enfraquecido em C7, seria uma jogada um pouco melhor. Ele recua então com o cavalo dele, atacando a nossa torre, a gente recua a nossa torre aqui, atacando o cavalo dele, ele tirou o cavalo capturando mais um peão, e aqui ele já estava com 2 pontos de material a mais, 2 peões a mais que a gente. A gente trouxe a nossa torre aqui para casa de D, para evitar também algum pulo dele aqui para casa de D4, onde ele poderia estar atacando a nossa torre novamente. Ele avançou com o peão ali em A6 e a gente avançou com o nosso peão em A4 para ele não ganhar tanto espaço assim na ala da dama também. Aqui ele avançou com o peão central, a gente resolveu proteger só, aliás, proteger não, a gente resolveu avançar com a torre atacando o cavalo dele, ele recuou o cavalo, agora sim, e aqui a gente resolveu manter a posição fechada. De novo, os computadores indicam que o melhor seria a gente já ter avançado com o cavalo aqui para a sexta fileira, de repente atacando o bispo, atacando também esse peão, atacando o bispo dele que estaria preso, né, 100% preso ali, mas também possivelmente na sequência atacando um peão ou algo nesse sentido. Ele avançou atacando aqui o nosso peão ali da casa de A4, que agora está totalmente encurralado. A gente tirou o nosso cavalo com a ideia justamente de fazer um ataque descoberto para a torre e também já começar a reposicionar o cavalo aqui na ala do rei. Ele acabou capturando ali, a gente conseguiu um cavalo de volta e com isso a gente igualou de novo em termos materiais. E além disso, nossa torre já está atacando também um peão, que a gente acabou conseguindo aqui recuperar material. E com essa gafe ali, a gente ficou com bastante pontos de vantagem de avaliação dos computadores, 4.4. Ele foi para cima da gente com cheque, a gente começou a tirar o nosso rei. Aqui a gente já tinha 3 minutos a menos de tempo no relógio que ele, então a gente precisava agilizar um pouco nossas jogadas. Aqui a gente tirou o cavalo. Ele seguiu avançando para cima da gente, a gente preferiu não capturar aqui o peão dele, e sim ir para cima dando um cheque, tirando o rei. E aqui essa sequência de jogadas a gente até tinha calculado durante a partida, avançar aqui com o rei, avançar com o cavalo dando um cheque, se o rei dele avança, a gente pode trazer o cavalo aqui para F7, F6, protegido pelo nosso outro cavalo, já atacando também um peão mais enfraquecido. Foi exatamente isso que aconteceu na sequência, e aqui a gente conseguiu um peão a mais, já atacando também mais um peão agora aqui na casa de C5, dando um garfo entre a torre e o bispo dele. Foi o que aconteceu de novo e a gente conseguiu aqui, então com isso ficar já com 2 pontos de material a mais. Nossa torre também aqui já está atacando um peão mais enfraquecido, o rei dele está um pouco mais exposto talvez que o nosso, essa torre dele ainda não está entrando tanto no jogo, a gente já tem 2 torres bem ativas no jogo e a gente tem um cavalo bem posicionado aqui, tirando algumas casas de fuga do rei dele. O rei dele foi para cima desse cavalo, a gente foi aqui, preferiu avançar com o nosso peão, ameaçando aqui uma promoção para a dama, um peão bem avançado já ali. Ele resolveu dar mais um cheque, a gente simplesmente avançou com o rei, adicionando aqui mais uma proteção ao cavalo. Ele ainda tem um peão enfraquecido, a gente ainda tem um peão enfraquecido aqui na casa G5. Ele preferiu aqui, então ele optou por bloquear o avanço do nosso peão. A gente foi para cima dele aqui para casa, capturando mais um peão, com a ideia de trazer já uma torre para casa, para a coluna C. Os computadores indicam que é melhor a gente já ter trazido diretamente essa torre, para a gente conseguir forçar de repente aqui algumas trocas. Trazendo a torre, avançando depois a torre ali para casa de C8, forçando algumas trocas aqui para essa torre dele. Ele capturou então ali, a gente trouxe agora sim a nossa torre para a casa de C6, e aqui a gente tinha mate em 1, se eu não me engano, né? Mate 1, mate em 2, mate em 2 no caso aqui. Se a gente traz a nossa torre direta aqui para A5, ele pode bloquear, a gente captura aqui, a gente consegue fazer então esse checkmate. A gente preferiu trazer para C6, para C6 a torre, com a ideia justamente de depois avançar para C8. A gente não tinha nem calculado ainda essa questão de checkmate. Ele recuou com a torre dele ali para bloquear, né, para a gente não conseguir fazer todas essas trocas. Então agora se a gente avança aqui, ele ainda consegue ficar com uma torre no jogo nessa partida. E aqui a gente trouxe de volta, a gente até tinha começado a ver que o rei dele estava bloqueado aqui nessas casas. Se a gente trouxe essa aqui, eu não tinha nem visto que essa última casa aqui de fuga do rei, no caso, estaria bloqueado também pelo nosso cavalo. Então foi meio sorte, a gente meio que calculou, foi meio que sorte ali também. A gente trouxe a nossa torre agora sim aqui para casa de C5, dando um cheque, e o rei dele agora está totalmente coberto. Não tem nenhuma casa de escapatória, não tem nenhum bloqueio, não tem nenhuma captura, e com isso conseguimos aí mais um checkmate. Conseguimos chegar a 1150 de rating, não sei se esse aqui não é um dos ratings mais altos que a gente já conseguiu também. Não foi uma partida tão boa, mas pelo menos a gente conseguiu aí essa vitória e deu para entender onde a gente errou, né? Aqui a gente tem que tomar... Faltou um pouco de cálculo aqui para a gente ver essa ideia de captura do bispo. A gente deveria ter trocado e simplificado um pouquinho mais aqui. A gente já está com mais casas também
Até porque se ele capturar aqui, ele captura, a gente está aqui, né, com o bispo também atacando já o cavalo dele, a gente conseguiria mais uma peça. Se ele recua, já atacando a torre dele também, ele recuando com o bispo, a gente consegue capturar aqui de volta. E as outras peças todas nossas estão protegidas. A gente tinha uma sequência melhor aqui realmente de jogadas. Então prestar um pouquinho mais de atenção nisso. A gente acabou perdendo aqui, acho que foi um dos nossos principais erros, né? Principais gafes ali, a gente não ter visto essa captura, não ter feito essa troca aqui de bispos e acabou deixando mais um bispo, deixando ele capturar um bispo 100% de graça ali. Mas é isso, galera. Conseguimos aí mais uma vitória, chegando a 1150 de rating. A partida não foi tão boa, mas deu para aprender algumas coisas aqui, né? A gente fez 64.2, foi bem abaixo da nossa última partida, mas acontece. E por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.